Oi pessoal do nono ano, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de inglês, #Makers, English on the Move, volume 4, tá certo? Para a galera do nono ano. Gente, hoje nós vamos corrigir a tarefa de casa, tá certo? E esse vai ser o nosso único vídeo da semana, porque é uma revisão da unidade 3, tá certo? Então a gente vai estar tocando nos assuntos e no nosso encontro de acompanhamento de atividades, a gente tira as dúvidas adicionais, tá certo? Então, eu vou pedir que você abra o seu livro aí no Review 3, page 60. Revisão 3, página 60, tá bom? Vamos lá resolver essas questõezinhas e fazer os comentários, tá? Essa primeira questão é sobre aquele vocabulário que a gente aprendeu de expressões para expressar nossa opinião, para comunicar nossa opinião. E aí a questão 1 está dizendo o seguinte, ó, complete a conversa entre Ana e Paul sobre voto obrigatório, ou seja, voto compulsório, obrigatório, com as expressões abaixo. E aí, gente, ó, vamos relembrar aqui o significado de alguma dessas expressões. Fair enough é justo. A pessoa faz um argumento e você diz, é justo, ok, justo. I agree with you, eu concordo com você. O segundo, ó, I agree with you, eu concordo com você, tá? I have a completely different opinion on that. I have a completely different opinion on that. Eu tenho uma opinião completamente diferente sobre isso. That's a fair point. É um argumento justo, é um argumento interessante, ok? É um argumento interessante. From my point of view, do meu ponto de vista, I have a feeling that... Cara, pra mim, é o seguinte, tá? Então, você fala, I have a feeling that, é porque é como se fosse assim, ó... literalmente, eu tenho um sentimento que eu sinto que, né? Então, cara, pra mim, isso aí é uma coisa bem já na preferência, né? I see what you're saying. Eu entendo o que você está dizendo. Não é eu vejo no sentido de visão, mas é eu vejo, eu entendo, tá? E aí, gente, usando essas expressões, vamos completar a conversa dos dois, tá? Eu tô aqui um pouquinho na frente mas aqui é very, tá, gente? Very. E aí, ó, a Ana falou assim, ó, Paul, you think that voting shouldn't be compulsory. Why is that? Paul, você acha que votar não deveria ser obrigatório. Por que isso? E aí ele, well, bem, gente, ó, bem. Ou ele vai dizer, né? Ele vai dizer que, na minha opinião, com certeza ele vai usar essa expressão. In my opinion, né? From my point of view, ok? From my point of view. A expressão eu já esqueci, gente, ó. From my point of view, in my opinion não tem, ó. In my opinion não tem. From my point of view, ok? From my point of view, né? Do meu ponto de vista, forçar pessoas para votar ou seja, não é muito democrático. E aí a Ana responde, ó, blá, 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 mas se votar não fosse obrigatório, poucas pessoas votariam. Você não acha? Ok? E aí ela vai dizer o que, gente? O que será que ela vai dizer? Qual a expressão que vocês acham? Ela, ó, blá, 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 é um bom argumento, mas será? Ela não vai dizer eu tenho uma ideia completamente diferente, mas... Não, ela vai dizer o seguinte, ó. Eu entendo o que você está dizendo, mas se o voto não fosse obrigatório, blá, 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 blá. E aí o cara diz assim, ó. Mas as poucas pessoas que votariam fariam o que eu voto, direito, votariam certo. Porque elas iam fazer willingly, gente, com vontade. Quando você está com vontade de fazer alguma coisa, prestativamente. Tá mais ou menos essa ideia da tradução, tá? Então, ó, ela vai dizer, that's a fair point. Gente, dá para mudar dá para trocar com outra expressão, tá? E ela vai dizer aqui, ó, isso é um ponto justo, é um argumento justo, tá? Isso aqui, ó, é um argumento justo. Mas poucas pessoas fariam certo. Aí ela diz, blá, 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 eu acho, ok, I think there's no right or wrong way to vote. Eu acho que não tem o jeito certo ou errado de votar, ok? Ela vai dizer, ó,
eu tenho uma opinião diferente completamente sobre isso. Eu acho que não tem jeito certo ou errado de votar. Aí o cara diz, ok, eu posso ter me expressado erroneamente, ok? I may have expressed myself wrongly, mas, que ó, muitas pessoas que votam porque elas têm que, nem sabem, ok? A posição política do candidato delas. Olha como a tradução fica meio de trás para frente, né? Muitas pessoas que votam porque elas têm que, don't even know, nem sequer, né, nem sequer sabem, ok, a posição política do candidato delas. Fica de trás para frente, tá certo? E aí ele usou a expressão, ó, para mim, certo? Para mim, I have a feeling that, ok, eu tenho um pressentimento que eu sinto que muitas pessoas. E aí, gente, o que ela vai dizer? Pá! Eu só acho que desde que os políticos uma vez que os políticos governam para todos, todos deveriam votar para escolhê-los, tá certo? Eu concordo com você. Eu só acho que, uma vez que os políticos governam para todos, todos deveriam escolher, tá certo? E o Paul diz, fair enough, justo, ok? Justo, bom argumento. Fair enough, that's a fair point. Dá para, né? Ok? Algumas expressões aqui dá para trocar, tá bom, gente? O importante é a gente saber a tradução. Mas na hora da prova, não se preocupe, que se houver mais de uma opção, elas serão todas consideradas, ok? Na questão 2, gente, é o seguinte, você vai dar match, não é Tinder, mas vai dar match, ok? Das frases. Você vai juntar uma frase com a outra. Dá uma dica para vocês aqui, ó. This couldn't be James' bag. Tá aqui, ó. Essa não poderia ser a mochila do James. Gente, James, Tiago, em inglês, é um homem. Vamos ver se tem alguma opção aqui que fala de his, him, he, algum pronome que tem a ver com ele, tá certo? Ou que tem a ver com bag, né? Com it, tá? Então, ó, I've heard he's on sick. Eu vou mudar isso aqui, só um minuto, gente. Bora lá, vamos continuar. Então, ó, a dica, ó, bag ou então he, ok? Mas a gente está falando aqui da mochila do James. Então tem que ser com it, tem que ser alguma coisa que diga que é alguma coisa, tá? Sue, ó. Sue may be at the piano practice now. Sue é a mulher, tá certo? Então tem alguma coisa que tem she, tá certo? You may not be able to talk to my teacher. Então, ó, ele, né, ó, meu professor, ela, tá bom? This may be the new student. Deve ser o estudante novo, o novo estudante. This might not be our class. Não é a nossa aula. I could call you later. Poderia te ligar mais tarde. Então, ó, vamos lá. Vamos ver como é que a gente completa aqui essas informações. This couldn't be James' bag. Não é a mochila do James. I've heard he's on sick leave. Eu escutei que ele, ó, falando dele, não é da mochila. I've never seen him. Eu nunca vi ele. Então, não é o James bag, né? Não é a mochila do James, tá certo? Ok? This one is blue and his is green. Essa aqui é azul e a dele é verde, gente. É essa. Ok? Sue deve estar na aula de piano, treino de piano agora, certo? Então, se eu tô falando dela, né? A Sue. Então, ó, gente, ó. Aqui, ó. É ele. Que horas você estará livre? Se eu tô falando dela, por que eu vou falar ele? Certo? Então, ó, tem que falar ela, tá certo? É a aula dela. As aulas delas são sempre de manhã, gente. Essa é a resposta, tá bom? As aulas delas são sempre de manhã. Você talvez não seja capaz de conversar com o meu professor, tá certo? Então, ó, eu escutei que ele está de, sick leave, gente. Eu acho que eu nem traduzi, né? Sick leave é quando você está de licença médica, tá? I've heard he's on sick leave. Eu escutei que ele está de licença médica. Por isso que você não vai conseguir falar com o professor. This may be the new student. Esse talvez seja o novo aluno, ok? Talvez seja o novo aluno, tá certo? E aí, ó, tem aqui, ó, eu nunca vi ele aqui antes. Talvez seja o novo aluno.
você talvez não seja capaz de falar como professor. Su talvez esteja na aula de piano. Essa não poderia ser, tá certo? Lembra o uso aqui das frases que falam de possibilidade, dos modais que falam de possibilidade. Could, may e o might, tá certo? Para você que não pegou ainda, o que é que tem a ver essa questão com o que a gente viu até agora, tá certo? Ok? Número 5, tá certo? This might not be our class. Essa pode não ser nossa aula, tá certo? Por quê? Porque olha aqui, duas opções. Que horas você vai estar livre? Não. Os alunos são muito jovens. Gente, essa é a opção. Talvez essa não seja a nossa. Essa pode não ser a nossa classe, viu? Porque os alunos são muito jovens. E aí, o número 6, I could call you later. Eu sei que só falta uma opção, né? Eu poderia te ligar mais tarde. Que horas você estará livre? Essa é a opção. Tá bom? Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão de revisão. Olha aqui. Sue e o Zach estão assistindo TV. Escolha as opções corretas para completar a conversa deles. Gente, eu não vou colocar aqui as opções. Eu já vou colocar já com as respostas. Tá certo? Ok? Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Porque o importante é a questão, não é o tio, né? Ok? E aí, ó. A Sue fala assim, ó. Do you know what this commercial is about? Olha, gente, eu não sei se eu já falei nessa turma, mas eu falo em todas as turmas. Quando você tem uma pergunta que o final é with, like, to, about, você começa traduzindo por essa última palavra, tá? Por exemplo, ó, o from também. Where are you from? From é de, no sentido de origem. Então, você pergunta de onde você é. Veja que você começa a traduzir do from. Tá certo? A mesma coisa about. About é a respeito de, sobre. Então, você sabe, ok? Ó, você sabe, ok? What this commercial is about? O que esse comercial é sobre? Ou sobre o que esse comercial é, ok? Ou, espere, it pode ser, ok? Could be, might be é uma boa opção. Sobre um filme. Eu vi esse ator antes, tá certo? Ok? Eu vi esse ator antes. Might be about a movie. Pode ser sobre um filme. Eu vi esse ator antes. Não. It's not. É? It's not? No. No, it might be. It may be about. It could be about a movie. Poderia ser sobre, ou deve ser sobre um filme, porque não deve ser sobre o filme, porque eles estão cantando uma música de rap, tá certo? Não poderia ser sobre um filme, porque eles estão cantando uma música de rap. Você tá certo, ok? Pode ser sobre um álbum de rap ou algo parecido. Eu não tenho certeza ainda. Talvez seja sobre um álbum de rap, tá bom? Eu não tenho aqui, gente, as opções, tá? Ok, eu não tenho aqui as opções, mas olha, veja como faz sentido a opção que a gente está colocando, tá bom? Não tenho as opções previamente, eu tenho somente depois que dar a resposta. I think it, eu acho que, ó, talvez seja sobre algo completamente diferente. Será? Talvez seja. Pode ser sobre algo completamente diferente. Those Super Bowl commercials are always like this. Esses comerciais do Super Bowl, Super Bowl é a final do futebol americano, tá? Sempre em fevereiro, no inverno, ok? Esses comerciais do Super Bowl são sempre desse jeito. Sim, você pode estar certo, ok? You could be right, você poderia estar certo. Eu acho. Olha isso, eu não acredito. Ok? É um comercial de salgadinhos. Verdade. Ele realmente pega a sua atenção, prende a sua atenção. Não é? Ok? Não prende? Tá certo? Ok, gente, olha aqui. Professor, não entendi. Eu poderia só dizer it catches our attention. Ele pega a nossa atenção. Isso poderia. Mas quando eu uso do ou does, quando eu estou fazendo uma frase no presente, eu estou enfatizando que realmente aquilo acontece. Então eu digo it does catch our attention. Significa que realmente prende a nossa atenção. Tá certo? Na questão 4, complete as frases com to, neither or either.
Gente, to, se a frase for afirmativa. Neither, se na resposta o verbo for na afirmativa, mas a primeira frase é negativa. E either, se a frase for negativa. Então, gente, aqui, ó. I haven't finished my homework yet. Olha só que o verbo está na negativa. Eu não terminei minha tarefa de casa ainda. Então, ó, I haven't, frase na negativa, gente. A resposta, o verbo está na negativa. Eu vou usar either, ok? I haven't either. E aí a pessoa no item 2 falou, I can't speak English. Opa, frase na afirmativa. Então, eu vou usar o to. Não vou usar o neither or either. Não preciso nem ler o resto, tá? Eu sei falar inglês. Eu sei falar inglês também. Ok? Número 3, ó. I didn't. I didn't. Ok? I didn't. Então, ó, não viajei durante as minhas últimas férias. Gente, ó, ele falou na negativa. Eu vou concordar, vai ser neither or either. A minha resposta aqui, o verbo está na afirmativa. Então, eu vou usar neither. Ok? Eu apaguei aqui as respostas sem querer. Ok? Então, neither did I. Ok? Tá bom? Número 4, tá aqui na negativa. Então, vai ser neither or either. I haven't seen this movie yet. Eu não assisti esse filme ainda. Mas a resposta está com o verbo na negativa também. Então, eu vou usar either. Tá bom? Recapitulando, se a frase está na negativa e eu vou concordar com o verbo na negativa, either. Se a frase está na afirmativa e eu vou concordar, é to. Se a frase está na negativa, mas a minha resposta, o verbo eu usei na afirmativa, eu uso neither. Tá bom? E a nossa última questão da revisão, reaja às frases abaixo. Você pode concordar ou discordar com elas. Sarah loves ice cream. A Sarah ama sorvete. Gente, eu coloquei várias opções de resposta, tá? Então, a Sarah ama sorvete. E aí eu coloquei algumas opções. Deixa eu ver se vai aparecer aqui as opções. Não apareceu as opções. Só um minutinho, gente. Pronto, agora eu acho que as respostas devem aparecer, tá? Então, Sarah loves ice cream. Ela ama sorvete. Tá certo? E aí, a resposta pode ser I love it too. Eu amo isso também. Eu amo sorvete também. Me too. Ou então você discorda. Você é do contra. Você diz I don't. Ok? Número 2. We haven't seen the latest Star Wars movies. Nós não assistimos os últimos filmes de Star Wars. Aí, gente, ó, tá na negativa. Então, eu posso dizer, se eu usar o verbo na negativa também, I haven't either, ok? I haven't either. Ou posso dizer me either. Ah, eu quero usar o verbo na afirmativa. Neither have I, ok? Porque o auxiliar é have. Se fosse we didn't, seria neither did I, ok? We can't, neither can I. Depende, tá certo, do auxiliar aqui. Ou então se é do contra. A gente não assistiu, mas eu assisti. I have. Tá bom? Número 3, I think teenagers should have more freedom. Eu acho que os adolescentes deveriam ter mais liberdade. Quem discordar disso não é adolescente, tá certo? Só discorda disso quem não é adolescente. Então, I think it too. Eu concordo. Me too. E aí o adulto chato chega e diz I don't. Certo? Número 4, we are living in an apartment now. Nós estamos morando num apartamento agora. Então, você vai concordar, tá certo? Ou discordar. Me too. I am too. Tá certo? I am too, me too. Ou então você vai dizer I'm not. Ok, gente? Pessoal, estudem para as provas, tá certo? Estudem para as provas e a gente se vê no acompanhamento de atividades, ok? Para a gente tirar as dúvidas. Um abraço, boa sorte na prova. Tchau!